Bom dia, você pode se sentar, meu queridão, minha queridona. Que bênção, estamos juntos neste tempo, mas sabemos que o nosso coração também, de ontem para cá, ficamos aí abalados aí com essa situação de Israel. Vamos orar nesse momento por Israel? Quero pedir você que erga sua mão, vamos clamar ao nosso Deus por nossos missionários, nossos irmãos, e vamos pedir que o Senhor derrame paz naquele lugar. Pai, nós cremos que Tu és o príncipe da paz, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai de toda a eternidade. Deus, nós sabemos, ó Pai, que esse conflito abalou muitas pessoas, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu sei que há irmãos nossos que têm parentes, amigos que estão lá. Eu mesmo tenho primos que moram lá. Ó Pai, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre aquelas vidas ali, poupando, tendo misericórdia, Senhor, de todo esse conflito, que o Senhor venha apaziguar, pacificar, transformar aqueles corações. Tenha misericórdia, Pai, tamanha crueldade que temos visto pela mídia. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e venha cessar este conflito. Sabemos que eles já declararam a guerra, mas o Senhor é aquele que põe fim na guerra, é o Deus que tudo pode, e nós sabemos, Deus, que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, e mesmo diante da malignidade, da maldade, da crueldade dos homens, o Senhor é um Deus bom, fiel, amoroso, gracioso, perdoador, misericordioso, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Enquanto estamos com as nossas mãos estendidas, sabemos que assim como Moisés, nós teremos vitória no Senhor Jesus. E a paz seja sobre Israel, a paz seja sobre Jerusalém, a paz seja sobre os missionários. Venha poupar os nossos missionários que abriram mão do conforto aqui do Brasil para irem para ali, para um lugar, ó Deus, tão desafiador. Poupe, livre, proteja, guarde, Senhor. Pastor Miguel Zuger, que o Senhor o abençoe, protegendo, livrando, ó Deus, de todos aqueles enviados pelas diversas igrejas do Brasil e do mundo, que o Senhor venha poupar e venha livrar, dê livramento, é o que oramos no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas me perguntaram aí sobre a questão da oferta para construirmos as nossas salas lá em cima. Elas continuam, nós estamos desafiando aí a levantar 800 reconstrutores, por enquanto nós temos cerca de 300, não é? Falta 500, mais ou menos, para a gente alcançar aí os nossos reconstrutores, e com o valor de R$101, para identificarmos lá através do Pix, nós vamos abençoar e vamos alcançar. Eu sei que você já tem feito aí a sua oferta do legado, e tem sido uma bênção, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tem abençoado muito, e vamos juntos, porque no ano que vem, olha, as salas que temos aqui, elas não vão caber para toda a proposta de ensino que temos para a PIBJC. Não vão caber, porque uma nova realidade de ensino nós vamos entrar no ano de 2024, e precisamos dessas salas prontas. Então, oferte, abençoe, e vamos juntos ministrar aí a preciosa palavra do Senhor a estes corações. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Eu quero pensar com você sobre transformando perdas em alegrias. Lucas capítulo de número 15, verso de número 8 a 10. Sou muito feliz de ver ali a Fernanda, o Cristiano, suas filhas, amigos nossos, né? Estudamos com a Fernanda, e eu e Kelly, nós somos da mesma turma da Fernanda, lá no Colégio Presbiteriano de Governador Valadares, né? E eu estava lembrando, quando eu te vi, Fernanda, que a única vez que eu tirei 10 em matemática, a professora anulou a prova. A única vez na vida que eu tirei 10 em matemática, né?
Mas são as memórias, né, da vida, e eu louvo a Deus por vocês existirem. Já foram membros aqui, estão morando em Guarapari. De Guarapari aqui, gente, é um pulo. Nós vamos já pedir a carta de transferência, vamos trazer esses irmãos, né? Porque é bênção. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Você que quer se tornar membro da PIBJC, vamos ter novamente o Aliança de Membresia no mês de novembro. Vamos ter também a classe de batismos já começando agora, dia 22 de outubro, tá bom? E vamos ter uma festa das águas no dia 10 de dezembro desse ano. Tem mais batismo aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você celebra as novas vidas em Cristo Jesus? Amém? Que bênção! Glórias ao nome do Senhor. Vamos juntos avançar para a glória do nosso Deus. Lucas capítulo 15, verso 8, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola está composta numa tríade de parábolas que Jesus vai contar. É muito interessante porque, a despeito do fato de serem parábolas, são reais, são aplicáveis às nossas vidas, são práticas. E Jesus fala da ovelha perdida, aquele que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Se ele perdeu uma, ele perdeu 1%. A mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma, ela perdeu 10%. O pai que tinha 2 filhos, ele perde um, ele perdeu 50% daquilo que tinha. E esse texto ele fala de perdas, mas fala também de restituição, fala de família, fala de encontrarmos os valores perdidos que Deus quer que reencontremos. E é interessante porque a família, o lar, a casa, você e eu, nós somos colocados primeiramente na ótica de Jesus, na ótica de Deus, em um jardim. Interessante que o Gênesis, a origem de todas as coisas, começa com um jardim. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque também terminará em um jardim na glória celestial, ou melhor, irá começar tudo novo, no novo céu, na nova terra, no novo jardim que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Interessante, queridos, porque Deus estabeleceu o homem, estabeleceu a mulher, estabeleceu na palavra, e encontramos na palavra, na Gênesis, o Bereshit bara Elohim Rashamai etvet. Lá no Gênesis, essa expressão é Deus dizendo Bereshit bara, é do início, do zero, Deus começa todas as coisas, um Deus que cria em meio ao caos, é um Deus que faz novas todas as coisas, e o Espírito pairava sobre a face das águas. É um Deus que é o Deus de recomeços, como é o tema desse ano, o Deus de novos começos, um Deus que, a despeito do fato de estar trabalhando na nossa vida exterior, muito mais do que no exterior, Ele quer trabalhar no interior das nossas casas, no interior do nosso lar. E é muito interessante porque na cultura judaica, a mulher que tinha dracmas, que eram pedras preciosas, elas usavam um colar com 10 pedras. As mulheres casadas no meio dos judeus, elas costumavam a usar um colar com essas 10 pedras preciosas. E ela perde uma. E é interessante porque por detrás de toda a fala de Jesus existe uma intencionalidade em trabalhar conceitos, princípios, valores. Jesus fala daquilo que se perdeu, mas fala também de uma candeia.
E a candeia, para ela se acender, precisava ter o quê? Azeite. Azeite fala de unção. Porque uma casa, para a luz de Deus brilhar dentro da sua casa, da sua vida, precisa dessa unção, precisa desse azeite, precisa desse derramar do óleo do Senhor, para dar sabedoria, dar discernimento, dar graça, dar orientação, dar satisfação, para que as famílias caminhem através da abundância e não através da escassez. Eu confesso a vocês, queridos, que eu tenho encontrado pessoas, eu tenho encontrado maridos, tenho encontrado esposas, eu tenho encontrado pessoas que estão andando mais pela escassez do que pela abundância. Andam mais pela falta, sabe aquela frase, a falta que me falta? Uma necessidade no nosso mundo atual de pessoas que precisam se autoafirmar perante a sociedade para serem aceitas. E caminham por essa perda, caminham por essa falta, caminham pelo um desconhecimento de si mesmas, do valor que elas têm, do reconhecimento que elas precisam ter diante delas mesmas e diante do próprio Deus. Então são pessoas que caminham muito pela rejeição, caminham muito pela falta de aceitação. E quem anda pela rejeição, quem caminha pela falta, pela carência, vai precisar reunir muitas ferramentas para se sentir amado, para se sentir aceito, para se notabilizar-se diante da sociedade das pessoas. O mundo que temos, o mundo que vivemos é o mundo narcisista. Já ouviu falar dessa expressão? É uma forma que os filósofos contemporâneos encontraram para falar daquele que é apaixonado por si. E essa ideia de Narciso, que ele se apaixonou por ele mesmo, olhando a sua fisionomia no lago, e morreu afogado, porque ele se apaixonou, enamorou-se por si. Então ele era amante de si, e tão amante de si, que ele acabou morrendo com um amor próprio em alta relevância. E aí Freud pegou esse conceito do narcisismo e traduziu para a área psíquica, para que as pessoas entendam que o conceito do narcisismo, e só aplicando a nossa vida, é esse conceito do que falta, é o conceito da necessidade de se autoafirmar perante a sociedade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Em Jesus, você tem o preenchimento de tudo que falta na sua vida. Em Jesus Cristo você tem essa dracma que quer ser resgatada, e o Senhor quer te ajudar a acender essa candeia, iluminado, claro, direcionado, ungido, com a unção que vem do Senhor para acender essa candeia. É muito interessante porque essa mulher, ela vasculha. Eu imagino essa mulher, queridos, ela reunindo todos os seus esforços, porque para você pegar uma vassoura e varrer a sua casa, varrer os cantos poeirentos, já viu quando você passa 5 dias sem varrer o seu apartamento aqui em Jardim Camburi, o que acontece lá, meus irmãos? Você começa a espirrar de alergia, né? Você começa a ficar com o nariz assim, escorrendo, né? Escorrendo. E fica ali aquele ar de bagunça, desorganização. Essa mulher pega uma vassoura, isso requer esforço, reencontrar, vasculhar, acender. É por isso que a palavra de Deus nos diz que ninguém coloca uma candeia debaixo da cama, antes a coloca no velador, em cima, para que ilumine toda a casa. E assim, Deus, Ele espera que nós sejamos reconstrutores. O avivamento, ele não acabou, ele continua na sua vida e na minha vida. Alguns princípios e valores nessa manhã, então, para a gente aprender um pouco sobre como nós podemos transformar as nossas perdas em alegrias. Em primeiro lugar, deixe a luz de Deus entrar. A Bíblia diz que vocês são a luz do mundo,
não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na sua casa. E Jesus fala da luz e diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que lhe falta, Deus quer nessa manhã dizer a você, querido, que Ele está te dando uma luz para brilhar sobre os lugares escuros da sua alma. Deus tem uma candeia, Ele é a luz. A Bíblia diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quando você começa a vasculhar os porões da sua alma, os porões das suas motivações, aquilo que lhe faz ver a origem de todos os propósitos, intenções e desejos do seu coração, motivações do que você faz, porque faz, em qual propósito você quer chegar. Por isso que Provérbios 4:23 fala sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o Senhor nessa manhã está dizendo assim: eu vou lançar luz lá neste lugar escuro, para que você possa ter uma candeia que vai iluminar a sua mente, iluminar o seu coração, iluminar a sua vida, e você sair da rejeição, sair da insatisfação, sair da falta, sair daquilo que está impedindo a sua vida de ser uma vida vitoriosa no Senhor Jesus, completa. Interessante porque essa dracma perdida dá a ideia de que algo está faltando mesmo, incompletude, está faltando algo. A nossa sociedade é uma sociedade que as pessoas, elas têm o objetivo de alcançar uma coisa e depois elas percebem: alcancei um carro novo. Aí depois que passa um ano, eles falam assim: não, mas eu já não estou gostando mais desse carro, eu quero um outro carro. As pessoas estão abarrotadas de coisas, como que se coisas preenchessem a nossa alma. Deixa hoje Jesus Cristo preencher o vazio do seu coração nessa manhã. Deixa Jesus preencher o vazio da sua casa. A minha família era uma família que tinha tudo para dar errado, por parte de pai, de avô, porque era uma família disfuncional. Eu não sei como era a sua família. Todas as duas avós se casaram com pessoas que não eram cristãs. É aquele peso do jugo desigual. Isso foi tão pesado para as minhas avós, que quase que deu errado. É até uma luz que Deus acende para você nessa manhã, porque você tem tudo para, como pai e mãe, trabalhar com a nova geração. Nós estudamos tanto isso em Neemias, sobre esse jugo desigual, para impedir que realmente, não, nós vamos dentro da nossa casa dizer o seguinte: olha, aqui dentro de casa não, você depende de mim, depende dos recursos, e aqui dentro de casa não. Eu me lembro quando o Davi tinha 17 anos, ele começou a namorar uma moça que era do mundo. Ele começou a namorar aquela moça escondido da gente. E depois nós ficamos sabendo, e ele se apaixonou pela moça, a moça se apaixonou por ele. Você já viu alguém entrar dentro do quarto, de madrugada, e orar em silêncio, e lutar com Deus em silêncio? Você já lutou com Deus em silêncio? Já lutou? De madrugada, ali às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu entrava, lutava com Deus ali de madrugada. Eu e Kelly não aceitamos, dissemos para ele que não aceitávamos, até que Deus acendeu a luz no seu coração, e libertou para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu filho, daquela artimanha. E hoje ele fala disso, ele dá testemunho disso, por isso que eu estou falando aqui. É porque quando nós começamos a negociar com as trevas, 1 João vai dizer isso: quando nós andamos nas trevas, nós não temos comunhão com a luz.
E Deus está dizendo para nós que nós precisamos reacender, porque todos nós temos uma natureza adâmica, como se fosse um Hulk que existe dentro de nós, que nós não percebemos. Você já ouviu a expressão hulkear? É aquela ira que sobe do nada dentro de você, e você está hulkeando. E Deus nessa manhã está te dizendo que toda obra maligna de consciência, de rejeição, e nessa madrugada Deus fala para aquele povo lindo do Senhor que vai estar lá de manhã, que nós não precisamos nos sentir rejeitados, perdidos, porque o Senhor quer nos achar e completar aquilo que nos falta. Deixa Jesus hoje completar. Pare de colocar os olhos nos amores humanos, eles são insuficientes de preencher o seu coração. Pare de colocar o olhar na terra. Nós andamos aqui na terra, mas temos saudade da eternidade. É interessante isso. Eu ando aqui na terra, mas eu tenho saudade da eternidade. Eu nunca estive lá. Espero que eu não vá tão cedo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero viver aqui com saudade da eternidade. E o texto nos fala sobre isto. Ela tinha 10, mas ela perdeu. Tem muitas pessoas andando pela perda. E o texto diz que ela acende a candeia, ela varre a casa. Deus está dizendo para você, querido, que você pode ter uma nova mentalidade de preenchimento, para que você saia deste criticismo. Sabia que tem muitas pessoas que elas vivem criticando, elas vivem ainda sobre a tutela do criticismo, porque elas estão aprisionadas nelas mesmas. Então, elas se projetam sempre no outro. Então, elas irão criticar tudo mesmo. Mas quando Deus acende essa luz sobre o seu coração, Ele te liberta, porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa Jesus nessa manhã, então, entrar no seu coração, acender essa luz, e você pode estar às vezes vivendo dentro da igreja como se fosse numa gaiola aberta. A alma está aprisionada, mas a gaiola está aberta, e você pode ser livre, e você pode encontrar em Deus. Eu não sei porquê, mas Deus me levou, quando tecia estes comentários acerca deste texto, Deus me levou ao texto de Atos 4:11, que diz assim: a pedra que vocês rejeitaram, se tornou a pedra angular, a pedra principal. Sabe o que significa isso? Que aquilo que foi rejeição na sua vida, aquilo que foi perda na sua vida, no nome do Senhor Jesus, você que não era aceito, você que se sentia assim, rejeitado, tinha essa necessidade de autoafirmação, Deus está te dizendo nessa manhã, que você vai se tornar como Ele, a pedra principal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aquilo que foi rejeitado, o Senhor, Ele torna, Ele traz, Ele resgata, Ele transforma, Ele faz novas todas as coisas. É um Deus que é resgatador. Ele veio resgatar o que havia se perdido. E tem pessoas que se perdem com a perda. Mas Deus nos chama a ressignificar, a varrer, fazer uma varredura, a encarar os fatos, a acender a luz que me faz enxergar, me faz ver do ponto de vista e da vista de um ponto, diferente daquele que eu fui criado, do ponto de vista agora de Deus, que vê que todas as coisas podem ser novas. Em segundo lugar, limpe esses cantos escuros do seu coração. Muito daquilo que são os cantos poeirentos, empoeirados da nossa alma, precisam dessa varredura. E o texto nos fala sobre isso, que essa mulher, ela varre a casa e procura diligentemente. O que Deus está te falando com essa palavra nessa manhã?
O que precisa ser achado? O texto fala de diligência, o cuidado pelo qual eu coloco todo o meu foco, todo o meu esforço nessa busca para achar, para encontrar essa varredura. Porque, querido, você não vai decolar se você não limpar a sua pista. Você não vai voar. E metaforicamente entenda o voar, que é progredir, que é crescer, que é ser melhor usado por Deus, que é termos o sonho de todo pai, de toda mãe, uma família toda ela rendida ao Senhor Jesus, casamentos abençoados, filhos abençoados, prosperidade. Não falamos de riqueza, nós falamos de prosperidade no sentido de que há pessoas que são tão pobres que só têm o dinheiro. Nós estamos falando de prosperidade relacional, emocional, espiritual, conjugal, familiar, material também, sem antes fazermos uma limpeza, para a nossa vida decolar no Espírito, para andarmos no Espírito, para vivermos de fato agora, na prática, o avivamento. E quando estamos sensíveis ao Espírito Santo, Deus faz coisas novas. Na segunda-feira, eu fui convidado para ir lá na Assembleia Legislativa aqui do Estado, celebrar um culto em um dos deputados, e irmãos nossos foram comigo, foram no meu carro, e o meu irmão Rogério estava comigo, e outros irmãos, Isaldino também, e nós fomos lá celebrar aquele culto. E o irmão Rogério falou: olha, tem uma pessoa amiga nossa aqui, que é o meu RI, meu relacionamento intencional. Diga comigo assim: RI, meu relacionamento intencional. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você já tem um RI? Fala para ele. Já tem um relacionamento intencional? Pergunta para ele assim: você quer mesmo alcançar Jardim Camburi e a Serra para Jesus? Pergunta para ele. Bem, Rogério desce do carro em frente à Assembleia Legislativa e fala: esse é o meu RI. Vamos para o culto, celebramos, ministrei a palavra. Deus nos abençoou naquela manhã, na segunda-feira ali. E quando eu saio da Assembleia Legislativa, o RI do Rogério pergunta: pastor, o que você me diz sobre a igreja tal? Eu falei: é a igreja, louvado seja o nome do Senhor, é a igreja do Senhor. Eu vou falar mal? Ele já tinha me falado que era o RI dele, então, né? Eu não vou falar mal de jeito nenhum. E falou: pastor, é espírita. Falei: meu pai, ó Senhor, me dê o controle, o domínio próprio, a direção, o discernimento. E na Dante Michelini toda, ele foi fazendo perguntas para mim, foi fazendo perguntas, foi fazendo, e eu fui falando da palavra de Deus, e perguntava sobre obras. Eu falei assim: aí comecei a palavra, né? Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de obras, para que ninguém se glorie. Eu falei para ele: você se lembra da história do ladrão da cruz? Ele não tinha obras, não tinha benfeitorias, mas ele creu. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós paramos o carro em frente ao meu condomínio, que dali Rogério iria com ele, eu disse: olha, eu estou sentindo aqui que não tem nada a ver com ir celebrar o culto lá. Esse dia foi marcado por causa de você. E eu quero te perguntar se você quer hoje entregar sua vida para Jesus. E ele chorando, sabe quando a pessoa está chorando e quicando, e o Rogério segura na mão forte dele, eu seguro na mão e aperto, e eu pergunto: você quer declarar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Ele chorando, ele disse: eu quero. Então repita comigo: Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Ele é o único Salvador da sua história. Declare isto. Ele declarou. Eu falei: ganhei o dia, louvado seja o nome do Senhor. Cheguei em casa já tarde, a Kelly já tinha perguntado assim: onde o senhorio está? Fazendo a obra. E Deus é assim. Deus quer nos usar, mas para isso nós precisamos ter discernimento.
Deus quer te usar, meu irmão. Agora multiplica aqui, quantos RIs precisam ser alcançados? Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim, olha, existe uma categoria de crentes aqui, esses crentes são carnais. Ele usou a expressão ali, sarkikos, sarkis, carne. E ele usa uma outra expressão, existem também os crentes que são pneumáticos, espirituais. Dentre essa realidade de varredura que Deus nos chama hoje para fazermos aqui na nossa própria vida, limpar as poeiras, às vezes aquelas gavetas que nós temos dificuldade. Já viu quando uma gaveta fica muito tempo fechada? As coisas começam a feder, fede guardado. E Deus está te dizendo nessa manhã o seguinte, olha, você precisa abrir essas gavetas da sua existência, precisa deixar que a vassoura do Espírito Santo limpe. Por isso que Spurgeon disse que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o seu divórcio. Pecado e inferno casados, até que o arrependimento anuncie o seu divórcio. Bem disse Spurgeon. Existe algo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, para reencontrarmos a beleza da vida. Jesus, Ele falou muito sobre isso, sobre essa luz. Paulo, em Romanos 6, capítulo de número 1, disse, olha, vocês não usem da graça para que a graça lhes seja mais abundante. Não, vocês que morreram para o pecado, na morte pelo batismo, creiam que com Ele também ressuscitarão no último dia. Então, nós precisamos entender que a graça, ela é maravilhosa, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem graça restauradora, curadora, transformadora para a sua vida nesta manhã, meu querido. Aceite a graça, porque enquanto você caminhar como uma dracma perdida, você vai se sentir esquecido. Eu acho que às vezes Deus, Ele permite que sejamos esquecidos, sabia? José do Egito, a Bíblia diz que Deus era com José. E tem horas que o próprio Deus permite que você seja assim, esquecido. Mas foi quando o próprio José, ele é achado e chega o momento dele, a Bíblia diz o quê? Que José, ele vai dizer para os irmãos quando os reencontra, e a vontade de José era matar seus irmãos, choro incontido, 12 para 13 anos de um choro contido ali. Ele vai para uma sala chorar, mas a declaração de José foi a seguinte: o mal que intentaste contra mim se tornou em bem. E Deus nos diz nessa manhã que toda raiz de perda, toda raiz de vazio, toda raiz de um caule vazio da seiva que o Senhor pode preencher, nessa manhã Ele pode acabar, e a escolha é sua. E eu costumo dizer sempre que o nosso coração é um solo sagrado, e nós precisamos escolher quais são as sementes que nós vamos cultivar. Disse Agostinho que ninguém pode impedir que o pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas fazer ninho, você pode. Então você escolhe as sementes que você vai plantar e vai cultivar. Então todo lixo, mentira, traição, abusos, violências, falta de perdão, amargura, ressentimento, Deus quer varrer nessa manhã. Mas em último lugar, resgate as preciosidades perdidas. Resgate, meu irmão, resgate na sua vida. Permita nessa manhã que aquilo que é precioso, valioso na sua vida e na sua história, seja resgatado, restituição. Esse texto nos fala sobre restituição. E Deus está te dizendo nessa manhã que Ele quer resgatar coisas pequenas. Por exemplo, o lugar à mesa, o face a face.
o poder relacional do lugar à mesa dentro da sua casa. O poder relacional que existe quando você entende que você não está aqui na terra esperando o dia de Jesus voltar. Há um propósito em que Deus tenha criado a sua vida. Há um propósito que Deus criou você. Deus me criou, Deus nos criou. O mais interessante dessa história, queridos, é que essa mulher, quando ela se alegra tanto. O verso de número 6 diz: alegrai-vos comigo, alegria partilhada. Eu não quero para mim, eu achei aquilo que estava perdido, todo vazio da minha vida acabou. Por que Jesus tem a intencionalidade de contar essa parábola? Porque Ele quer promover a alegria nos nossos corações. Ele quer que a nossa casa seja um lugar de alegria, um lugar para receber amigos, um lugar para contarmos para as pessoas como nós fomos achados. É um lugar onde reunimos a mesa e dizemos assim para as pessoas: olha, eu tenho orado por sua vida. E aí você imagina, Mariano, você fazendo aquela muqueca que só você sabe fazer, e chamando os seus amigos e reunindo, e dizendo o seguinte: você precisa descobrir a alegria que tem no meu coração. Eu estava numa rede de supervisão na sexta-feira, e a irmã Andressa, do irmão Adson, que são supervisores daquela rede de líderes de adolescentes, nos contou que quando foram entregar as Bíblias, chegaram a um comércio e um comerciante, ele olhou para eles assustado, e logo pensou assim: vieram pedir alguma coisa aqui no meu comércio. E quando eles apresentaram a palavra, e disseram para ele assim: nós viemos te presentear com essa Bíblia. Ela contou que muitos se emocionaram, e esse senhor se emocionou, e ficou tão feliz, e clientes chegando, pessoas chegando, que ele pegou aquela Bíblia e disse assim: eu quero colocar essa Bíblia num lugar de destaque aqui no meu comércio. A luz chegou naquele lugar, e nós não vamos parar de entregar Bíblias em Jardim Camburi, na Serra, em Vitória, porque é só o começo. Deus quer que nós tenhamos a grande alegria de reunir pessoas ao redor da nossa mesa, para dizermos para ele assim: você precisa conhecer o Jesus que habita em mim, você precisa conhecer a alegria das alegrias que mora no meu coração. E você vai poder contar que um dia você se sentia vazio, você vai poder contar para essas pessoas que um dia você também se sentia assim, caminhava pela falta, tinha uma necessidade de ser aceito. Há pessoas que, no mundo atual, elas compram, por exemplo, você deve ter experimentado uns 2 ou 3 vestidos para vir à igreja, talvez com a necessidade de autoaceitação, mas Deus está te dizendo que você não precisa ser aceito pelos homens, porque Ele já aceitou você, Ele resgatou você, moeda perdida, dracma perdida, pedra valiosa que tem poder para Ele, e nele você pode todas as coisas. Faça uma varredura, porque Deus quer resgatar o lugar à mesa, Deus quer resgatar os filhos, Deus quer restaurar o lugar da cadeira vazia dentro das nossas casas. Eu me lembro que lá em casa, a minha mãe sempre deixava uma cadeira vazia na hora do culto doméstico. Vamos confessar aqui, vamos abrir o confessionário. Quantos aqui têm, hoje, nesse mundo que vivemos, a prática do culto doméstico dentro da sua casa? Levanta a sua mão, você que tem. Se você não levantar, pode ter certeza que eu já vou marcando o gabinete aqui agora, porque nós vamos conversar lá sobre essa devoção da sua vida. Levanta a sua mão. São pouquíssimos, né? Esse é o nosso estado espiritual. É nisso que Deus quer nos avivar, lugar à mesa, resgatar preciosidades perdidas. Eu me lembro que a minha mãe no culto doméstico deixava sempre uma cadeira vazia e falava assim: Jesus está sentado ali. Eu olhava com medo, menino,
podia nem fazer uma baguncinha. Jesus estava olhando para mim ali. Resgatar o lugar à mesa, o lugar da comunhão, da devoção. Deus quer que você persevere. Deus quer resgatar aquilo que está perdido. Se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor, porque ainda vamos cear. Nós vamos cear. A pedra que foi rejeitada pelos homens, ela se tornou a pedra principal. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu penso em você, eu penso no propósito de Deus de salvar, resgatar, transformar a sua casa. Eu quero que nessa manhã você faça uma autoavaliação daquilo que está perdido em você. Talvez você, querido, só está sobrevivendo. Mas Deus quer que você viva e tenha uma vida abundante daqui para frente no Senhor Jesus. Deus quer salvar você, querido. Deus quer salvar seu filho. Deus quer salvar sua casa. Você poder cumprir a promessa de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer: quantas pessoas estão aqui que têm filhos, que são essa dracma que está perdida, está fora da casa do Senhor? Levanta a sua mão. Quantos filhos fora da casa do Senhor? Nós vamos ter um primeiro movimento orando por estes filhos. Há dracmas valiosas que precisam ser resgatadas. E Deus tem falado em todo o tempo que Ele quer fazer a obra primeiro dentro das nossas casas. Você percebe? Deus quer fazer uma obra grandiosa dentro da sua casa. A promessa de Isaías 43 é que o Senhor trará a sua descendência. Você não criou filhos para o inferno. Você gerou promessas para povoar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer: feche os seus olhos. Pense em você. Pense nos seus vazios agora. Pense na sua necessidade de ser aprovado. Pense na necessidade de você ser aceito. Talvez esse vazio, essa perda venha de muitos anos na sua história. Eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo, aquele que morreu numa sexta-feira, mas ressuscitou ao terceiro dia, quer ressuscitar em você o homem de Deus, a mulher de Deus, para que você seja valioso, valoroso, venha reintegrar-se diante do corpo de Cristo. E você que precisa disso, de receber o amor de Jesus, o amor de Deus na sua vida, ter um amor próprio, amar-se, amar a Deus. Muito daquilo que você confronta, critica, porque você mesmo não tem amor próprio. Mas Deus te trouxe aqui para restaurar e salvar você de você mesmo. Levanta a sua mão, você que precisa dessa restauração na sua história de vida, no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus está chamando filhos amados e te dizendo nessa manhã: você é perdoada, você é perdoado. Erga bem alto a sua mão, você que levantou a sua mão, erga bem alto. Deus está te chamando nessa manhã para restituir e restaurar o que estava perdido. Deus abençoe a sua vida aqui à frente. Deus abençoe você aí atrás. Deus abençoe você aqui no meio. Deus abençoe a sua vida. Você aí atrás, Deus abençoe você, querida. Deus está restaurando em você a sua identidade nessa manhã. Você foi criada, você foi criado à imagem de Deus. E Deus vai fazer de tudo para resgatar você. Aleluia. Vamos orar. Pai, nessa manhã nós declaramos, Pai, o rio da vida aqui nestes corações. Nós declaramos, Pai, a promessa do Senhor de termos uma casa que serve a Ti, um lar, Pai, intencional, um lar que alcança, que é uma agência de cura. E eu te louvo, ó Deus, porque essa igreja é uma igreja que tem pais e mães espirituais aqui. Louvado seja o Teu nome.
O Senhor está restituindo aqui a identidade, a coragem, a ousadia, a intrepidez, para que as nossas famílias, nossas casas, nossos lares sejam verdadeiros templos de adoração ao Senhor Jesus. E assim como essa mulher reuniu as amigas para contar a bênção, contar a promessa que o Senhor fez, e resgatou, e restaurou, e restituiu, eu declaro aqui, esse dia está perto de chegar na vida dos seus filhos aqui nessa manhã. Vamos ter testemunhos maravilhosos, de vidas que foram achadas, resgatadas pelo Senhor Jesus. A Ti o louvor e a glória, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.